Na tua presença, teu povo se reúne em busca da tua bênção. Somos carentes do teu amor, da tua graça, do teu perdão, da tua bênção. A nossa presença aqui é uma demonstração pública de que precisamos de ti. Precisamos do Senhor. Queremos ter mais íntima comunhão. Queremos ter mais íntima amizade com o Senhor. Queremos que o Senhor coloque a tua mão poderosa sobre a nossa cabeça e nos abençoe. Derrama sobre nós o Espírito Santo, Pai. O Senhor prometeu que derramaria o Espírito Santo onde os teus filhos estivessem clamando e pedindo. Pedimos humildemente que o Senhor estenda a tua mão sobre o Felipe. O Senhor somente pode curá-lo, Pai. Não é somente a pneumonia, Pai, mas são muitos outros problemas que o Senhor somente pode curar. Humanamente esperamos por cirurgias, mas sabemos que só o Senhor é médico dos médicos. Só o Senhor pode restaurá-lo, curá-lo. Pedimos que o Senhor opere este milagre na vida desta criança. Pedimos a tua graça e a tua bênção sobre a tua igreja. Derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento, ao meditarmos na vida de Jesus. Pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. O mundo todo hoje está voltado para a paixão de Cristo. Queridos, sabemos que a Páscoa bíblica não é comemorada nesta data em que o mundo comemora. A Páscoa começou a ser comemorada nesta data por decreto, por escolha, por decisão de Constantino o Grande, imperador romano, no ano de 325, no concílio de Niceia. Nesta viagem que fizemos pela Turquia, visitando as 7 igrejas do Apocalipse, tivemos também a oportunidade de visitar a cidade de Niceia. Estivemos ali, naquele lugar onde 325, neste ano, Constantino o Grande, imperador romano, convocou o concílio. E ali reuniu centenas de bispos. E ali fizeram uma decisão de estabelecer a Páscoa bíblica nesta data em que é comemorada hoje. Que não é outra festa senão a festa de adoração a Ishtar, a deusa babilônica, a deusa lua, adorada em Babilônia. Queridos, Constantino o Grande estabeleceu no ano 321, dia 7 de março, o domingo como dia sagrado para a cristandade. 321. Em 325 estabeleceu a adoração à deusa lua, chamando-a de festa da Páscoa, que o mundo todo está comemorando. E no ano 330 estabeleceu 25 de dezembro como sendo o aniversário de Jesus, porque até então, 25 de dezembro era comemorado o aniversário de Tamuz, o deus sol de Babilônia. Portanto, queridos, estas festas, embora de origens pagãs, nós temos que reconhecer que hoje o mundo está voltado, neste final de semana, para a paixão de Cristo. Pensando na paixão de Cristo, pensando no sofrimento de Jesus, nós também devemos concentrar os nossos pensamentos nestes capítulos, nestas cenas finais da vida de Jesus. Por isso eu convido você para meditar comigo em Mateus capítulo 26. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26 e os versos 31. Mateus capítulo 26 e o verso 31, depois o verso 36. Aqui nós lemos capítulo 26 de Mateus e o verso 31. Jesus tinha acabado de realizar com os discípulos a ceia do Senhor, a última Páscoa. Comeu com os discípulos na quinta-feira à noite, transformando aquela Páscoa numa ceia chamada Ceia do Senhor, introduzindo o lava-pés, introduzindo o comer do pão e introduzindo também o beber do suco da vide, representando o seu sangue e o seu corpo. Depois do lava-pés, depois do comer do pão e do beber do vinho, eles cantaram um hino, e a Bíblia diz aqui no capítulo 26, verso 30, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E no verso 31 diz, então Jesus lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Jesus profetizou
que todos se escandalizariam nele, todos fugiriam, todos o deixariam. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus Cristo seria preso. Ele disse: vocês vão me abandonar. Muitas vezes Jesus esteve com os discípulos no jardim do Getsêmani. Ele visitou muitas vezes este jardim para meditar e orar. Mas nunca o coração dele estivera tão cheio de tristeza como nessa noite da sua agonia. Devia suportar a culpa da humanidade caída. E ele expressou a sua angústia em Marcos capítulo 14, o verso 34. Marcos capítulo 14, verso 34, Jesus expressou sua angústia dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Para Jesus falar isso, é porque a sua alma estava deprimida. Ele estava triste, ele estava pesaroso, ele estava angustiado ao falar: a minha alma está profundamente triste até a morte. Quando eles começaram a se aproximar do jardim do Getsêmani, os discípulos notaram uma mudança estranha na atitude de Jesus. Ele que estava caminhando e conversando, de repente ele ficou mudo, silencioso. Nunca antes o tinham visto assim. Triste, silencioso. E à medida que se aproximava do jardim, mais triste Jesus ficava. Mas os discípulos não ousavam lhe perguntar a razão. O corpo de Jesus, ao caminhar, começou a cambalear. Enquanto caminhava, cambaleava como se fosse cair. Cada passo que Jesus dava era com muito esforço, com pés pesados. Gemia alto, como sob a opressão de um fardo terrível. 2 vezes os discípulos tiveram que segurá-lo para que não caísse. Próximo da entrada do jardim, Jesus deixou todos os discípulos e escolheu somente 3 deles, Pedro, Tiago e João. Pediu que estes 3 o acompanhassem para mais para dentro do jardim. Em companhia desses 3 discípulos, penetrou no mais retirado recesso do Getsêmani. Esses 3 discípulos eram os mais íntimos companheiros de Jesus. Contemplaram-lhe a glória no Monte da Transfiguração. Viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Ouviram a voz do céu. E agora, na sua grande luta, Jesus desejava ter Pedro, Tiago e João bem próximos dele, para que passassem a noite com ele em oração. E em Mateus capítulo 26 e o verso 38, Jesus disse para os 3 discípulos: fiquem aqui e velem comigo. Fiquem aqui e velem comigo. Mateus 26, 38. Meus queridos, pela primeira vez Jesus pede oração por ele. Sempre Jesus orou por todos. Sempre Jesus orou por todo mundo. Mas agora Jesus pedia oração por ele. Foi a pequena distância deles. Jesus não foi tão longe que não pudesse ser visto ou ouvido pelos discípulos. E ali ele caiu prostrado em terra. Sentia que pelo pecado estava sendo separado do Pai. O abismo era tão largo, tão negro, tão profundo, que o Espírito de Jesus tremeu. Para escapar a essa agonia, não podia exercer o seu poder divino. Tinha que confiar unicamente no Pai. Tinha que sofrer como um homem as consequências do pecado dos homens. Como homem, Jesus devia suportar a ira divina contra a transgressão. Por causa dos nossos pecados colocados sobre Jesus, ele se sentiu separado do Pai. Sentiu interrompida a sua unidade com o Pai. E temia que em sua natureza humana não fosse capaz de resistir ao conflito com os poderes das trevas. Quando no deserto da tentação, durante os 40 dias de jejum, ali naquela tentação no deserto, Jesus saíra vencedor. Ali no deserto da tentação, estivera em jogo o destino da raça humana, mas Jesus venceu. Porém, agora, Satanás veio para a derradeira e para a última e tremenda luta contra Jesus. Era a hora H. Para isso, Satanás estava se preparando durante os 3 anos e meio de ministério terrestre de Jesus.
Satanás esteve se preparando para esse último grande conflito com Jesus. Tudo estava em jogo para Satanás. Se Satanás falhasse aqui, estava perdida a sua esperança do domínio do mundo. Se Satanás falhasse nas suas tentações no Getsemane, os reinos do mundo tornar-se-iam para sempre possessão de Jesus. Mas se Cristo fosse vencido por Satanás, a terra se tornaria para sempre o reino de Satanás. E a raça humana estaria perpetuamente no poder satânico. Satanás tentou Jesus dizendo: um dos teus mais zelosos seguidores te há de trair. Todos te abandonarão. E aquilo ficou na mente de Jesus: todos te abandonarão. Um dos mais íntimos te trairá. Jesus repeliu esse pensamento da sua mente com toda a força. Era terrível o conflito, meu querido. Os pecados dos homens pesavam duramente sobre Jesus em sua agonia. Jesus se agarrou ao solo frio. Suas mãos, seus dedos como que se enterraram no solo frio, tentando se agarrar para não ser levado para longe do Pai. O frio orvalho da noite caía sobre o corpo curvado de Jesus, dos seus pálidos lábios, e rompeu um amargo grito: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. E então acrescentou: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 26, verso 39. Jesus precisava da simpatia humana. Naquela hora de sofrimento e angústia, foi para ter com seus discípulos e achou-os dormindo. Terrível foi a tentação de largar tudo. Ele viu o desinteresse dos discípulos. Ele foi tentado por Satanás a pensar: se estes meus amigos íntimos não se interessam por mim nesta hora terrível, provavelmente a humanidade também não vai se interessar. Satanás o tentou com este pensamento. Achou-os dormindo. Novamente, o Filho de Deus foi tomado de uma sobre-humana aflição. Ele voltou para o lugar onde ele estivera antes, porém agora ele se arrastou com mais dificuldade, desfalecido e exausto. Seu sofrimento era maior que antes, porque estava havendo o desinteresse dos discípulos, dos seus amigos íntimos. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 22, verso 44. Lucas capítulo 22, verso 44. Seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Nunca acontecera isto a nenhum ser humano. O suor se tornar em sangue. Os ciprestes e as palmeiras foram as silenciosas testemunhas da angústia de Jesus. Daqueles folhudos ramos caía denso orvalho sobre o corpo de Jesus prostrado em terra, como se a natureza chorasse sobre o seu autor, sozinho em luta contra os poderes das trevas. A humanidade do Filho de Deus tremia naquela probante hora. Jesus não estava mais orando pelos discípulos. Jesus não estava mais orando pela humanidade. Jesus agora estava orando por si mesmo, para que não desfalecesse na sua missão. O tremendo momento chegara. Aquele momento que decidiria o destino do mundo e da raça humana. Na balança oscilava a sorte da humanidade. Jesus ainda podia recusar beber o cálice reservado ao homem pecador. Ainda não era demasiado tarde. Jesus ainda poderia enxugar o suor da fronte, deixar perecer o homem na sua iniquidade e voltar para o céu. A qualquer instante ele podia abandonar a missão e voltar para o céu, para o trono de glória que o aguardava no céu. Trêmulas caem as palavras dos lábios de Jesus: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade.
Mateus capítulo 26, verso 42. 3 vezes proferiu essa oração. Por 3 vezes pediu ao Pai para que ele tirasse o cálice da morte. Mas o Pai continuava segurando firme o cálice da morte para que Jesus o bebesse. O Pai ama o Filho, mas o Pai também ama a humanidade. E a oportunidade de salvar o mundo, de salvar a raça humana, era aquela. 3 vezes a natureza humana de Jesus recuou diante da morte. 3 vezes ele clamou para que não morresse. Diante dos olhos de Jesus, passou-se a história da raça humana. Deus, o Pai, apresentou diante dos olhos de Jesus a história da família humana. E Jesus viu que os pecadores, se fossem deixados sozinhos, iriam perecer. Jesus viu o desamparo da família humana, viu o poder do pecado, viu as misérias e os ais do mundo condenado. Tudo foi passado diante de Jesus. Jesus viu que se ele falhasse, a família humana seria para sempre escrava de Satanás. E então, Jesus decidiu: salvará o homem, custe o que custar da sua parte. Aceitou o batismo de sangue. Você já ouviu falar em batismo de sangue? Uma vez Jesus falou para os discípulos sobre o batismo de sangue. E eles disseram: sim, nós podemos passar pelo batismo de sangue. Eles não sabiam o que estavam falando. Jesus passou pelo batismo de sangue, suando sangue. O sofrimento de Jesus não pode ser descrito em palavras humanas. Através do batismo de sangue de Jesus, milhões de almas poderão obter a vida eterna. Havendo tomado a decisão, Jesus caiu por terra totalmente desfalecido. O Salvador pisou sozinho o lagar, e do povo nenhum com ele havia. Deus o Pai sofria com o seu Filho. Anjos contemplavam a agonia de Jesus, viam seu Senhor circundado pelas legiões de demônios. Os anjos de Deus viam a natureza vergada ao peso dos nossos pecados, e houve silêncio no céu. Nenhuma harpa soava. Silêncio absoluto no céu, porque a sorte da humanidade pesava na balança. Nessa horrível crise, quando tudo estava em jogo, quando o misterioso cálice tremia nas mãos do sofredor, o céu se abriu. O céu se abriu e surgiu uma luz por entre as tempestuosas trevas. E o poderoso anjo que ocupa o lugar de Satanás no céu, Gabriel, desceu Gabriel do céu, viera para junto de Jesus. O anjo veio para junto de Jesus, não para lhe tirar o cálice das mãos, mas para fortalecê-lo, para que bebesse o cálice, com a certeza do amor do Pai. Gabriel falou para Jesus do amor do Pai. Veio para lhe dar força. Gabriel lhe apontou os céus abertos, falando-lhe das almas que seriam salvas em resultado dos seus sofrimentos. Gabriel afirmou a Jesus que o seu Pai é maior do que Satanás, que a sua morte na cruz redundaria na inteira derrota de Satanás e que o reino deste mundo seria dado aos santos do Altíssimo. Disse ainda Jesus que ele veria o trabalho da sua alma e ficaria feliz, satisfeito. Com essas palavras, Jesus se sentiu confortado. Sabia agora do amor do Pai. Embora carregando sobre si os pecados da humanidade, ele tinha a certeza do amor do Pai. A depressão não desapareceu, mas agora Jesus Cristo estava confortado. Jesus agora estava calmo, sereno. Uma paz celestial agora pairava no rosto manchado de sangue de Jesus. Novamente Jesus se levantou do chão, foi ao encontro dos discípulos dos 3 e os encontrou novamente dormindo. Contemplou-os dolorosamente e disse-lhes: dormi agora, repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Mateus capítulo 26, verso 45.
Quando Jesus terminou de proferir essas palavras, ouviu as pisadas da turba assassina entrando no jardim do Getsêmani. E Jesus disse: levantai-vos, partamos, eis que é chegado aquele que me trai. Mateus capítulo 26, versos 45 e 46. Jesus agora não tinha mais vestígio da sua agonia recente. Jesus agora estava calmo, sereno e firme, em pé, olhando para a turba assassina que se aproximava. Olhando para os inimigos, disse-lhes: a quem buscais? João capítulo 18, versos 4 a 6, relata o diálogo de Jesus com a turba assassina. João capítulo 18, versos 4 a 6. Jesus perguntou: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus Nazareno. Jesus disse: sou eu. Quando ele disse: sou eu, o anjo que estivera com ele há pouco tempo atrás, Gabriel, se colocou entre ele e a multidão assassina. E todos caíram como que mortos por terra. Caíram por terra os sacerdotes, Judas, os soldados romanos, todos caíram por terra como mortos. Uma luz divina iluminou o rosto de Jesus e como que uma pomba pairou sobre ele. Em presença daquela divina glória, todos caíram como mortos. Porém o anjo se retirou, dissipou-se a luz e rapidamente as cenas mudaram. A turba que estava caída se ergueu, os soldados romanos, os sacerdotes e Judas reuniram-se em redor de Jesus, pareciam envergonhados da sua fraqueza, pareciam com medo de que ele tentasse escapar. Jesus perguntou: a quem buscais? Os sacerdotes, os soldados romanos, os príncipes, Judas, todos eles tiveram agora ali uma prova de que aquele que se achava diante deles era o Filho de Deus. Deus não os deixou sem provas, mas eles não queriam ser convencidos. Eles responderam: buscamos a Jesus, o Nazareno. E Jesus novamente disse: já vos disse que sou eu. Se me buscais a mim, deixai ir estes embora. João capítulo 18, versos 7 e 8. Apontou para os discípulos. Judas, o traidor, não esqueceu da parte que devia desempenhar. Quando a turba penetrou no horto, fora ele que conduzira aquele grupo de assassinos, seguido de perto pelo sumo sacerdote. Aos seguidores de Jesus deram um sinal dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Mateus capítulo 26, verso 48. Judas então se aproximou de Jesus, tomando-lhe a mão como um amigo familiar, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus lhe disse: amigo, a que vieste? Mateus 26, 50. A voz de Jesus tremia enquanto falava: Judas, com um beijo, traís o Filho do Homem? Lucas capítulo 22, verso 48. Judas se entregara a Satanás e não tinha poder para lhe resistir. Jesus não recusou o beijo do traidor. Em sua indignação, Pedro puxou da espada e tentou matar. Mas a espada somente cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Eu costumo dizer que Pedro cortou a orelha porque errou a cabeça do servo do sumo sacerdote. Jesus, que estava com as mãos amarradas, simplesmente soltou as mãos de uma maneira miraculosa, baixou, tomou do chão a orelha cortada, colocou-a no lugar. E o servo do sumo sacerdote estava curado, totalmente curado. Deus estava dando provas àquela turma de assassinos de que ele era o Filho de Deus. Deus dá prova para todo mundo, meu querido irmão. O mundo inteiro tem provas e terão provas de que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador.
Os discípulos ficaram aterrorizados ao ver que Jesus permitia que fosse prendido, fosse amarrado. Os discípulos se escandalizaram na sua indignação e temor. Pedro falou para que se salvassem a si mesmos. E seguindo a sugestão de Pedro, todos fugiram. Jesus ficou sozinho. Naquela noite de quinta-feira, Jesus foi levado perante Anás. Depois, ainda durante a noite, foi levado diante de Caifás. Em seguida, foi levado diante de Pilatos. Quando amanheceu o dia, ele estava diante de Pilatos. De Pilatos foi enviado para Herodes, e de Herodes foi reenviado para Pilatos novamente. Jesus sabia que Pilatos estava num conflito. Pilatos estava gostando de Jesus. Pilatos estava simpático a Jesus, atraído a Jesus. E Jesus tentou ajudar Pilatos. Em resposta às orações de Jesus, a esposa de Pilatos teve um sonho. Em resposta às orações de Jesus, a esposa de Pilatos foi visitada por um anjo do céu. E ela sonhou. Isso está em Mateus capítulo 27 e o verso 19. Mateus capítulo 27 e o verso 19 nós lemos: E estando Pilatos assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão deste homem justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Deus deu um sonho para a mulher de Pilatos. Viu Jesus Cristo amarrado, viu Herodes e seus soldados zombando de Jesus. Tudo isso Deus mostrou no sonho. Ela viu também os sacerdotes e príncipes cheios de inveja e perversidade, acusando Jesus furiosamente. Viu Pilatos entregando Jesus para ser açoitado, mesmo depois de ter afirmado: Não acho nele crime algum. No sonho ainda a mulher de Pilatos viu a condenação pronunciada por Pilatos, quando ele entregou Jesus para ser crucificado. E ela então viu uma cruz sendo levantada no Calvário. Ela viu então a terra envolta em trevas e ouviu o misterioso brado: Está consumado. Ainda outra cena apareceu no sonho. Ela viu Jesus sentado sobre uma grande nuvem branca, enquanto a terra vacilava no espaço. Ela viu no sonho os assassinos de Jesus fugindo da presença da sua glória. Com um grito de terror, a esposa de Pilatos despertou do sonho e escreveu imediatamente um bilhete para Pilatos com palavras de advertência: Não entres na questão deste homem justo. Enquanto Pilatos hesitava quanto ao que devia fazer com Jesus, um mensageiro apressadamente abriu o caminho no meio da multidão e entregou na mão de Pilatos uma carta. Era a carta da esposa. Quando ele começou a ler a carta, percebeu que sua esposa estava falando de Jesus. E ela dizia: Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Pilatos empalideceu. Estava confuso. Lembrou-se então de um costume que poderia trazer a libertação para Jesus. Era costume, por ocasião da Páscoa, soltar um prisioneiro. Era costume, no tempo da Páscoa, o povo escolher um prisioneiro para que fosse liberto. Existia um preso que se chamava Barrabás, que tinha sido condenado à morte porque era um criador de problemas, um rebelde. E na rebelião contra os romanos, Barrabás tinha matado um soldado romano. Por causa disso, estava preso. E em Mateus capítulo 27, versos 20 e 21, nós lemos a atitude de Pilatos. Isto depois de ter recebido a carta da esposa. Pilatos propôs, Mateus 27, e os versos 20 e 21. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Com um urro de animais ferozes, veio a resposta da multidão: Solta Barrabás.
Pilatos ficou mais confuso ainda, e então fez a pergunta mais importante da sua vida: que farei de Jesus, então, chamado Cristo? E a resposta satânica da multidão foi: crucifica-o. Queridos, os próprios demônios em forma humana estavam ali se misturando com a multidão e todos gritavam: crucifica-o, crucifica-o. E o seu sangue caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Mateus capítulo 27, versos 23 a 24, nós lemos. 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue está sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás. Tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Anos atrás, foi publicado um livro com o título Cartas do Inferno. Neste livro é mostrado Pilatos lavando as mãos. Neste livro é mostrado Pilatos baixando-se e lavando as mãos numa bacia de água. Ele continua a lavar e a lavar e a lavar as mãos. Ao que parece, eternamente. Alguém passa e pergunta: Pilatos, o que você está fazendo? E Pilatos ergue as mãos que se tornam vermelhas de sangue no momento em que sai das águas. E ele diz: nunca elas ficarão limpas. Nunca elas ficarão limpas. E então alguém responde dizendo: não, Pilatos, elas nunca vão ficar limpas. Quando você se defrontou com a luz do mundo, você preferiu as trevas. Quando você poderia ter se reconhecido um pecador, desviou-se daquele que unicamente poderia salvá-lo. Quando a sua alma poderia ter sido purificada no sangue de Jesus, você pediu simplesmente uma bacia com água e lavou as mãos culpadas meramente em água. Não, Pilatos, suas mãos nunca ficarão limpas. Pilatos queria libertar Jesus. Pilatos sentiu-se atraído por Jesus. Pilatos gostou de Jesus. Mas, meu querido irmão, não é suficiente ser atraído por Jesus. Não basta gostar de Jesus. Precisa mais do que isso. Pilatos não estava disposto a pagar o preço, perder os amigos que perderia. Porque aceitar Jesus significa perder amigos. Pilatos não quis pagar o preço de perder a posição de governador romano na Palestina. Porque Jesus se proclamava rei dos judeus. E se ele soltasse e libertasse o rei dos judeus, ele, Pilatos, seria acusado diante de César. E César o deporia do seu cargo. Ele não queria perder o cargo. Não queria perder as honras do mundo. E ele disse: sorry, Jesus, eu gosto de você. Eu me senti muito atraído. Gostei do seu jeito. Mas eu não posso perder tudo que eu tenho e ficar com você. Por isso Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Por isso milhões hoje entregam Jesus para ser crucificado. Por isso ainda hoje milhões estão trocando Jesus por Barrabás. Só que Barrabás hoje tem outros nomes. Barrabás hoje tem o nome de Maomé. São milhões que trocam Jesus por Maomé. Viajando durante esses 10 dias pela Turquia, eu percebi como o nome de Jesus é desconhecido. Como o nome de Jesus é desconhecido. Barrabás hoje tem outros nomes. A história conta que Pilatos crucificou Jesus. E depois de pouco tempo da morte de Jesus, ele foi deposto da posição de governador romano na Palestina. Foi mandado para o exílio. E agora, sem honras do mundo, sem o status de governador, e com a consciência cheia de remorsos, ele colocou um fim na sua vida. Suicidou. Satanás é assim.
ele tira a pessoa do rebanho de Deus e mata. Ele usa a pessoa e a mata. Porque Satanás não é amigo de ninguém. Só existe um amigo neste mundo, meu irmão, que nunca trai, que nunca deixará você na mão. É o amigo certo para todas as horas incertas da sua vida. Jesus é o amigo. Ele é o verdadeiro amigo. O povo de Israel fez a sua escolha. Apontando para Jesus, disseram, fora com ele. Solta-nos Barrabás. Barrabás era ladrão, assassino e representava Satanás. Jesus foi rejeitado, Satanás foi escolhido. Quando o povo de Israel disse, caia o sangue dele sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos, eles não sabiam o que estavam falando. Poucos anos depois, no ano de 70, o ano 70, quando Tito, o general Tito, cercou Jerusalém e destruiu Jerusalém, mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Mais de 1 milhão. E desde então, o povo judeu tem sido um povo fugitivo, de país em país, caçado. Seu sangue caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Hoje ainda milhões estão fazendo sua escolha. Jesus ou Barrabás? Muito em breve Jesus vai voltar a esta terra, meu querido irmão. Não como um preso com uma coroa de espinhos, mas ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá com todos os seus anjos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25 e os versos 31 a 34. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 25, versos 31 a 34. Aqui nós lemos. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, como ele virá? Em sua glória. E todos os anjos com ele. Quantos anjos? Todos os anjos virão com ele. Então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes colocará à esquerda. Então dirá o rei, Jesus, aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós estamos para assistir esta cena, meu querido irmão. Nós estamos a poucos passos desta cena, quando Jesus Cristo descerá do céu com poder e glória e como Rei dos Reis. E você como ovelha de Jesus Cristo, porque escolheu Jesus como pastor seu, você será recolhido nos braços de Jesus, introduzido no reino da sua glória. Jesus ou Barrabás? Quem você está escolhendo pelas suas decisões diárias, pelas suas escolhas diárias? Quem é o principal na sua vida? Qual é a sua decisão hoje? Escolhe a vida. Escolhe Jesus, o amigo certo da hora incerta. E quando Jesus descer em glória, você poderá de braços abertos e sorriso no rosto falar, este é o meu Deus. Este é o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a resplandecente estrela da manhã, o nosso irmão mais velho, nosso Salvador e Redentor. Amém, irmãos? Amém. Que a graça e a paz de Jesus estejam com você hoje e sempre. Amém, Senhor.